É, pode ser polêmico ou não, mas neste vídeo eu falo que Deus que matou os filhos de Jó e Deus que matou o filho do pecado do adultério de Davi. Então veja e reflita em Êxodo 20, 5 e 6, o que eu falo nesta palavra através da direção de Deus. Você, aí ó, você que se diz crente e está no pecado e fala que Deus ama o pecador, mas não gosta do pecado e vive e se encontra no pecado e acha que não vai ter consequência, então veja este vídeo aí, porque este vídeo não é para confrontar, mas sim é para edificar, você se converter e melhorar. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo em nome do Senhor ao canal Que Bença Oficial. Não esqueça de inscrever, comentar, compartilhar e o sino ativar para o vídeo alcançar pessoas que precisam da palavra-chave da Bíblia, a boca de Deus e o manual do dia. Objetivo é viver a santificação com sabedoria e ter qualidade de vida. Pai Celestial abençoe a todos e que Ele cresça e eu diminua. Amém. Assim seja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pai Celestial, Deus de Noé, José, Abraão e Jacó, Deus do rei Davi, Salomão, Isaque e Jó, venha nos guardar, o nosso Iavé, eu sou o que sou, o nosso Jeová, Rafá, o Senhor que cura, o nosso Elohim, o poderoso, o nosso Jeová El Shaddai, o Todo-Poderoso, o nosso Jeová Jireh, o provedor, o Adonai, o Senhor. Que Ele se manifesta neste vídeo e que Ele venha abençoar você do outro lado, abençoar a sua vida, abençoar a sua família e principalmente abençoar o nosso maravilhoso dia. Hoje, o vídeo hoje vai ser sobre o crente desviado, né? Então essa palavra, que essa palavra venha trazer reflexão e edificação para todas as pessoas, para a igreja, para aqueles que acompanhar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 20, capítulo 20, versículo do 5 ao 6 só. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5 e 6 diz: Não te encurvarás a elas e nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia
em milhares aos que me amam e guarda os meus mandamentos. Então, esta palavra aqui, ela é uma palavra como qualquer palavra da Bíblia, uma palavra que eu falo forte, uma palavra edificante, uma palavra que eu e você temos que refletir. Aqui, Deus está falando que eu e você não devemos se encurvar, não devemos praticamente querer idolatrar, outras pessoas, homens da terra, santos, porque o nosso Deus, ele é um Deus que zela pela minha vida, zela pela sua, conforme ele está falando aqui, que ele é um Deus zeloso, E por ele ser um Deus zeloso, ele também é o que eu sempre vou falar e falo, que as pessoas falam que Deus ele é amor, ele é amor sim, mas ele, além de ser ele amor, ele acima de tudo ele é justiça e fogo consumidor, tá? E aqui a palavra ele é justiça e fogo consumidor, porque a palavra fala aqui, que ele visita a maldade dos nossos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborreceu. Então pode ter certeza que tem muita parte de algo que está acontecendo em nossas vidas, de pecados de entes queridos nossos, de antepassados nossos, que respingou em mim e em você. Quantas pessoas, quantas famílias que eu conheço que por causa de uma pessoa, a família toda acaba pagando. É o que eu acabei de falar. A pessoa, às vezes por causa de uma pessoa, respinga para a família toda. Por que respinga para a família toda? Eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo para você abrir um pouco do seu entendimento também. Um homem ou uma mulher que é casada, quando eles cometem um pecado, que é o pecado do adultério, de estar saindo ou sai com outra pessoa e deixa a família, o que acontece? Ele não está só prejudicando a si próprio, ele está prejudicando o quê? Um conjunto, a família, está prejudicando a outra pessoa, que é onde ela convive, e os filhos. Então, quer dizer, se você for ver, nesse exemplo que eu dei, acaba respingando, não é só para a própria pessoa, mas acaba respingando para outra pessoa que ela convive e para os filhos, que acaba pagando pelo pai ou pela mãe que está vivendo, que está no pecado. Então, temos que saber que todo pecado ele tem uma consequência. Não adianta você achar que ele não vai ter uma consequência, que ele vai ter uma consequência e ele vai respingar para outras pessoas que estão ao seu redor, conforme a palavra está falando aqui. O nosso Pai ele vai também visitar a nossa terceira e quarta geração, E temos que saber que quando a pessoa, vive na iniquidade, eu puxei aqui o significado dela, que a iniquidade significa castigo, É uma punição referente ao pecado do homem, Então, a pessoa que é iníquo, ela é um indivíduo que ela já está acostumada, a pecar, ela não se importa, com as consequências, que eu acabei de falar, que o pecado ela tem uma consequência, mas a pessoa que ela peca exageradamente, essa é a palavra, que ela é exagerada, a pecar, ela já está acostumada a pecar, ela praticamente ela não requer, ela não quer saber das consequências, e ela não tem vergonha de cometer, ela não tem vergonha de cometer o pecado, para ela é uma coisa normal, Então tem crente, não digo crente, que eu já acabei de falar nos vídeos, que crente até o diabo, que é Satanás eu vou dizer cristão, que é a palavra certa. Tem cristão que ele acha que Deus é só amor,
Ele é só amor, só amor, só amor. Sim, ele é amor sim, mas ele é justiça e sim, principalmente, ele é fogo consumidor, né? Então, o julgamento, né, ele destrói tudo aquilo que é corrompido pelo pecado, né? Ele limpa, ele purifica os salvos, né? E você acha que Deus, ele não mata os seus filhos. Você se engana, que ele mata sim. Aí você deve estar aí, ó, com os olhos igual o meu aqui, ó, os olhos grandes, pensando, refletindo, falando que heresia esse rapaz aí do outro lado tá falando, né? Então, se você acha que é heresia, eu faço essa pergunta para você. Se Deus, ele não mata seu filho, então Jó, quem foi que matou os filhos de Jó? Faço essa pergunta, quem foi que matou? Porque Jó praticamente não foi o diabo que matou. Ele não tem livre-arbítrio para poder tocar, né? Ele na minha e na sua vida, ele a própria palavra disse que ele pediu a permissão para nosso Deus. Então, para ele tocar na minha e na sua vida, ele tem que pedir permissão. Ele não vai tocando assim. Então, quem que mandou o filho de Jó para a cova foi quem? Foi Deus, porque ele falou: vai lá, Satanás, faz o que quiser com ele, mas não toca no quê? Na alma dele. Então Deus permitiu que o diabo fosse lá e matasse, tocasse nos filhos de Jó. Mas se Deus não permitisse, o diabo não ia lá matar. Então a gente tem que ter essa reflexão. E o inimigo, para tocar na minha e na sua vida, é só com a permissão do nosso Deus, tá? Então, praticamente, Deus matou o filho de Jó. E se ele matou o filho de Jó, eu pergunto de novo, outra pergunta para você, que não acredita aí, que vive no pecado ou continua no pecado. Se Deus matou o filho de Jó, por que ele não vai matar o meu ou o seu? E a palavra aqui em Êxodo fala que ele visita a 3ª e 4ª geração. Então, me responde. Você aí que acha, né, que é estudioso, que tem anel de teologia e tudo mais. Eu gosto de falar da palavra. Por mais que eu não tenha estudo, mas eu estou aqui falando da palavra. Você que diz que Deus é amor, que pode viver no pecado normalmente, que ele vai te perdoar. Então, se ele matou filhos de Jó, ele não pode matar o meu, seu? Outra coisa, que eu vou além ainda. Deus matou também um dos filhos do pecado de quem? De Davi. Tá? Outra prova. E aí? Você que vive no pecado, se ele matou o filho de Davi, que estava no pecado com Betseba, você acha que ele não pode matar o seu? Tá? Então, praticamente, o Davi, ele se humilhou. Ele jejuou, ele chorou, orou também. E o que Deus fez? Deus foi lá e matou o filho dele, de adultério. Que diferença tem de você, de mim, aqui, e de Davi? Que diferença tem? Então, irmãos, temos que refletir sobre Êxodo, capítulo 20, versículo 5 e 6. É polêmico? Para alguns pode até ser, porque muitos cristãos dizem que Deus é amor. Deus é amor, eu posso pular meu carnaval, que já passou aí, eu posso viver no pecado, eu posso
sendo mulher, vestir o que eu quero, minhas roupas, minhas regras. Eu, homem, posso vestir também do jeito que eu quero, meu corpo, minhas regras. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso viver no pecado, porque Deus, Ele é amor, Ele vai me perdoar e nada vai acontecer na minha vida. Não vai ter consequência, não vai ter nada. Então eu digo para vocês, irmãos, reflete sobre essa palavra, porque quem mandou matar o filho de Jó foi Deus, porque Deus permitiu que o diabo fosse lá e matasse. Não foi o diabo que matou, não. Foi o diabo que matou, não. O diabo matou, sim, porque Deus, Pai Celestial, permitiu. Porque sem a permissão dele, o inimigo não faz nada. Ele não toca, ele não faz nada. Então tem que ter a permissão do nosso Deus. E Deus também matou o filho do pecado, do adultério de Davi. Se ele fez isso, qual a diferença de você aí que vive no pecado, que Deus não vai matar o seu filho? Então, que esta palavra venha refletir, venha edificar você aí que está no pecado, você que está cometendo algo errado. Se converta, volta para trás, venha para o primeiro amor e reflita e saia do pecado enquanto é tempo. O nosso Pai Celestial, Ele veio para os pecadores, mas a palavra diz que Ele odeia o pecado e ama o pecador, mas não é porque Ele odeia o pecado e ama o pecador que você tem o direito de viver e querer ficar no pecado. Não, você tem que sair do pecado, se converter. Então eu não vou estender mais esta palavra, que esta palavra ela não venha para confrontar, e sim ela venha para edificar a cada pessoa que ouvir esta palavra do Senhor. Que o nosso Pai Celestial, o Deus de Noé, José, Abraão e Jacó, o Deus do rei Davi, Salomão, Isaac e Jó, venha nos abençoar hoje, agora e sempre. Amém. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo em nome do Senhor ao canal Que Bença Oficial. Não esqueça de inscrever, comentar, compartilhar e o sino ativar para o vídeo alcançar pessoas que precisam da palavra-chave da Bíblia, a boca de Deus e o manual do dia. Objetivo é viver a santificação com sabedoria e ter qualidade de vida. Pai Celestial abençoe a todos e que Ele cresça e eu diminua. Amém. Assim seja.